Boa noite. Agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Cada vez mais jovens têm buscado fazer carreira no setor portuário. Mesmo com o avanço da tecnologia, que tem substituído várias atividades profissionais por máquinas e computadores, as oportunidades continuam surgindo para quem busca especialização. Matheus começou a carreira portuária aos 18 anos. Hoje, com 31, comemora uma nova fase. Há 2 meses, ele está na gigante CGA-CGM, onde atua como especialista em capacidade de navios. A função do especialista em capacidade de navios é otimizar a utilização de um navio em carga, seja em espaço físico, os chamados TILs, equivalentes a contêineres de 20 pés, seja em tonelagem, que precisa avaliar a capacidade de carregamento dentro do navio, porto a porto, carga que embarca, carga que é descarregada, e a minha função é exatamente essa, otimizar essa utilização, ver quanto de carga cabe, quais os bookings, que são as reservas feitas por clientes para embarcar em tais rotas, ou seja, para tais destinos fora do Brasil ou até mesmo na própria costa brasileira, chamada cabotagem. E essa função internamente estratégica na empresa, ela é um meio de campo entre o operacional, que atua diretamente com os terminais portuários e as embarcações, seja a tripulação, o comandante, o planejador da carga do navio, que diz aonde que cada carga vai, seja também com a parte comercial e estratégica da empresa. São os departamentos de trade marketing, de pricing, que fazem as precificações e que atuam dentro do mercado, captando cargas, clientes, volume para embarcar e transportar. O especialista lembra de um episódio em que colaborou para melhorar um processo que trouxe vantagens para a empresa. Como analista, eu tive uma situação que, por ter estudado a parte estatística e essa parte de rotação de navios, operações portuárias, eu trabalhava na logística de contêineres vazios, que é algo mais terrestre, mais local, e fiz sugestões de mudança do local de atracação de um dos navios, para que a gente conseguisse ganhar economicamente, ou seja, salvar custos, e também ter mais sucesso na operação, ou seja, fazer com que ela acontecesse mesmo com os desafios encontrados na época, como, por exemplo, greves de caminhões, que você tem um volume quase zerado de veículos rodando, você precisa dar seguimento na operação de alguma forma, e os navios não param, então esses desafios, mesmo sendo corriqueiros, cada vez que surge uma coisa é algo novo. E você precisa realmente da flexibilidade e ter trabalhado todo o seu conhecimento durante a sua carreira para resolver aquilo que surgir. E agora, com as novas tecnologias, o trabalho diário tem sido cada vez mais eficiente. Principalmente com a inteligência artificial, é um facilitador, dentro da empresa e também na função, mas mais especificamente estudos referente às estivagens dos navios, as embarcações e também a parte analítica, ou seja, Excel, Power BI sempre estiveram presentes, também sistemas específicos de planos de navio para saber como que manuseia a carga ou planos de pátio de terminal portuário para alocar, adequar a carga no terminal e fazer as operações de forma eficiente. Então, a tecnologia é muito presente. Eu tive a oportunidade de viajar para a Bélgica em 2018 e achava que a tecnologia no Brasil era super avançada, porque realmente é. O trabalho que a gente executa é algo, bem complexo até nessa parte de sistemas, mas lá fora já operavam coisas muito mais práticas, inclusive tirando os operadores dos equipamentos físicos e colocando eles em salas, operando por joysticks e câmeras. Então, assim, a tecnologia é bem presente e exigente, nesse nosso ramo, então você precisa estar atualizando-se, não precisa necessariamente se especializar em todos esses sistemas, você consegue focar especificamente em alguns e também ter pelo menos um conhecimento básico nos demais, que vão te agregar no dia a dia de trabalho. Ele finaliza afirmando que os setores portuário, logístico e de comércio exterior estão de portas abertas para outros jovens como ele. É um campo a ser explorado com dedicação. Se o jovem não tiver a dedicação,
Hoje em dia a gente fala muito em ansiedade, né? Então os jovens chegam no mercado de trabalho já querendo, né, sempre promoções, enfim, eu fui um jovem também, né, no mercado de trabalho e com o tempo eu pude entender essa parte. Se eles se tiverem o interesse em tecnologia, porque é o tema, né, é o momento, grandes chances de terem sucesso nas carreiras deles e, enfim, obter a vaga que eles querem, trabalhar com o que eles querem, né? Então, o interesse vai até certo ponto. Quando passa a parecer difícil, muita gente perde o interesse, né? E o ambiente portuário de comércio exterior também é um ambiente que não tem fim para ser explorado, né? Você vai sempre encontrar uma coisa a mais. Às vezes que você não sabe, mas já rola em outro lugar, né? E é muito bom você trazer para a sua região, para a sua realidade e estar à frente até mesmo dos seus companheiros, dos seus competidores, inclusive no mercado, para poder ganhar aquilo que a gente trabalha em busca, né, do financeiro também. Estimativa de safra aponta crescimento de 36%. O levantamento da Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura. A previsão é de uma colheita superior a 314 milhões de caixas. Depois de uma safra de 230,87 milhões de caixas de 40,8 quilos, a citricultura nacional está otimista para a nova temporada. A estimativa anual levantada e divulgada pelo Fundecitrus aponta uma safra 2025-26 de 314 milhões e 600 mil caixas no cinturão citrícola paulista e sudoeste Triângulo Mineiro, principal região produtora de laranja para suco do mundo. Esse número representa 36,2% de aumento em relação ao ciclo passado e 4,8% em relação às médias das últimas 10 safras. Nós temos uma ótima notícia, um aumento de 36% no número de frutos, com a previsão de um peso um pouco menor, marcado pela segunda florada, e isso se deve principalmente às chuvas que ocorreram de outubro a dezembro, que foram abundantes e uma temperatura nesse momento mais amena. Outro fator que interfere na estimativa de safra é o número de árvores produtivas. E tem mais laranjeiras adultas agora. São 182,7 milhões de árvores, um aumento de 7,5%. Também 362 mil hectares, um acréscimo de 5,2% em relação à safra passada. Para entender isso, a gente precisa voltar ali os plantios. 2020, 21, 22, a gente teve bastante plantio. Essas árvores desses anos, elas entram agora como produtivas. Então, nós temos um incremento das plantas que foram plantadas e também das que entram em idade produtiva. Isso contabiliza uma maior safra e uma maior quantidade de frutos também. O greening, no entanto, continua preocupando o citricultor. Um levantamento do Fundecitrus aponta que cerca de 50% das laranjeiras adultas têm a doença, que afeta a produtividade com a queda prematura dos frutos. Se não fosse isso, a safra seria bem maior. Para essa safra, a gente espera um ligeiro aumento no aumento da incidência de plantas doentes e também na severidade, mas bem menor do que observado no ano passado, o que mostra que o que o citricultor está fazendo em relação ao melhor controle do inseto transmissor dessa doença está sendo bastante positivo, especialmente no quesito da rotação de inseticidas, que o inseto não tenha resistência. A gente estima que se não tivesse o greening, nossa safra poderia ser até 25%, 30% maior. Para o Luiz Carlos, gestor de uma corporação, apesar dos desafios da área, o momento é positivo. Eu acho que é um número excelente, a citricultura necessitava disso. Foi o pior resultado que tivemos depois dos números históricos que nós temos em termos de produção e produtividade, né? Influenciado principalmente por fator climático. É lógico, o greening também, a doença que devasta a citricultura também teve influência. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. O programa volta amanhã às 7h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.